Olá a todos, bem-vindo a mais um Day Stories aqui no Grupo Cidade de Comunicação. Novamente aqui com Roberto Tacani. Tudo bom, Roberto? Seja bem-vindo aí a mais um... Eu dei a mão aqui, ele não viu. Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Day Stories. E hoje eu estou te trazendo para um assunto bem interessante que está na pauta aí dos ufólogos, dos astrônomos, né, de plantão, que é o plantio em Marte. Só podia ser você para responder isso, Tacani, porque nós estamos vendo muitos investimentos hoje na NASA e laboratórios tentando descobrir uma forma de plantar em Marte, né? Aí assim, parece brincadeira, como é que vai plantar em Marte? Porque não tem oxigênio, né? O planeta é morto. Mas parece que existe pesquisa a respeito disso e você, eu acho que poderia dizer pra gente se é possível ou não a gente plantar em Marte, porque nós estamos indo para Marte, gente. Verdade. E aí, Roberto? Bom, prazer em revê-lo, Paulo. É que esse microfone é bem grande, né? Eu não vi a sua mão. Obrigado pelo convite novamente, né? Talvez eu não seja a melhor pessoa para falar sobre esse assunto, porque é uma coisa muito, digamos assim, avançada, mas dentro da minha área a gente pode comentar algumas coisas sobre essa possibilidade, né? Eu acho que eu, como você, como muita gente aqui, gosta de ficção científica. Eu assisti todos os filmes ligados a seriado ligado a Marte. Então a gente fica bem esperançoso, inclusive. Nós somos da época do Ultraman, National Kids, né? National Kid foi o primeiro, né? Depois o Ultraman. Depois, gente, coloca aqui a produção, coloca aqui o Ultraman National Kid para as pessoas saberem do que se trata. Mas voltando. Pois em 2015, Paulo, eu estive na Universidade da Flórida e o meu orientador tinha, de lá, né, da Universidade da Flórida, tinha enviado plantas para o espaço justamente para fazer algumas pesquisas com algumas espécies, né? E esse foi o meu primeiro contato, né, digamos assim, nesse assunto de cultivo de plantas, digamos assim, fora do nosso sistema, né? E eu achei bastante interessante e depois a gente vai comentar um pouco, né? Eu fico imaginando como que efetivamente você vai conseguir cultivar alimentos, né? Eu acho que a primeira coisa deverá ser alimentos, né? Plantas alimentícias a ser cultivado tanto na Lua como no Marte, né? Então eu acho que são coisas que já estão sendo pesquisadas, né? Mas eu vejo assim a possibilidade de acrescentar algumas coisas, né, em cima dessas metodologias que o pessoal tem estudado. Okay? O solo parece que é muito próximo do solo vulcânico ali, né? Tipo, eles estão fazendo muito teste no Havaí ali, que diz que tem muito enxofre. Né? E existe alguma coisa que possa crescer, alguma estrutura vegetal que cresça num ambiente tão inóspito desse? É tudo ainda muito subjetivo, Paulo, porque não se tem exatamente o que tem naquele solo, né? Não tem uma, digamos assim, uma sequência de elementos químicos que existam lá, né? Eu acredito que até possa ter alguns elementos que a gente não conhece. Porque se for pensar em escala, tem que usar o solo de lá, né? Porque não vai estar para ficar transportando no foguete terra, né? Exato. O que pode ser feito, na verdade, é você, a partir, por exemplo, de uma impressora, né, você produzir alguma partícula que sirva de solo artificial, né? Eu falo muito, por exemplo, aqui de você utilizar, por exemplo, o isopor, né, reciclável como parte do solo. O isopor? O isopor. Como parte do substrato, né? Quando a gente fala em cultivo de plantas
Fora do solo, a gente fala em substratos. Né? Quais são os substratos básicos para um cultivo dentro de um... Você pode usar diversos materiais. Né? A gente tem falado muito, por exemplo, em vermiculitas, na verdade minerais expandidos, próprio isopor, plásticos e assim por diante. Tem muitos elementos que você pode utilizar no lugar, digamos assim, da terra, né? Okay? Então, esse seria uma coisa bem interessante com relação ao que o pessoal vai utilizar para produzir lá, né? E que tipo de alimentos? Hortifruti, como é que é? O que seria, o que poderia ser plantado lá? Qualquer coisa? Bom, esse pepino, por exemplo, não? Esse é uma área que vai ter que ser discutido principalmente com nutricionistas, médicos, porque eu acho que não é questão de produzir flores lá, né? Mas de alimentos essenciais. Essenciais, né? Então eu acredito que seria grãos que tenha proteínas, né? Talvez soja, sorgo, alguma coisa nesse sentido. E depois os amiláceos. Né? Esses seriam o que é amiláceo para o pessoal que está... Seriam, digamos, amiláceos seriam tipo batata, né? Tipo arroz, né? Trigo, tá? O que vai, na verdade, constituir carboidrato, né? Seria a fonte de açúcar para a gente, para a nossa alimentação, entendeu? Então, basicamente, seria essa linha dos amiláceos, os proteicos e tem que ter as fibras também. Né? Isso, exatamente. Aí talvez feche isso, né? Teria que também ter as vitaminas também, etc. Por isso que eu falo, é uma coisa que não é só do engenheiro agrônomo. Né? Tem que ter todo um complexo de especialistas para trabalhar em cima do que eu preciso. Né? Se o pessoal falar, não, você precisa produzir alguma coisa que dê muito amido, muito carboidrato. Né? Aí, por exemplo, naquele filme, né, o Damon Marte, né? O que ficou... Foi batata. Ele produziu batata naquele filme. Muita coisa lá não confere com a realidade, né? Porque ele utilizou o solo, estamos aqui para justamente a gente discutir com um profissional. É o solo marciano que ele estava usando lá, ele né? usou o solo marciano e assim de primeira vez eu acho que não existe essa possibilidade, porque a gente conhece o solo pelas características químicas, né? Principalmente a acidez, né? A gente tem que conhecer índice de acidez, índice de salinidade, índice de toxicidade de vários elementos, a gente não conhece. Porque assim, nós estamos no semiárido, mas se você for para algumas regiões, por exemplo, de Minas Gerais, por que a região é propícia, não só pelo clima, mas por que o solo é mais propício para o café e aqui nós temos um pouquinho mais de dificuldade, mesmo na serra? Existe uma diferença do solo? Nesse sentido? Eu acho que... O que é essa diferença? Nutrientes, o que é? Na verdade não é nem o solo. Acredito que seja mais em termos de clima. Quando você fala terra roxa, por exemplo, lá no interior de São Paulo, a terra roxa é boa para isso, é boa para aquilo. Nós não temos terra roxa. Qual a diferença de uma terra roxa para uma terra normal, igual a gente tem aqui no... Na verdade é formação geológica, Paulo. Tá? A terra roxa, ela basicamente foi formada em milhões de anos, digamos assim, a partir de degradação de determinados tipos de minerais e rochas, né? Basicamente basalto, né? Que tem uma quantidade muito maior de ferro, por isso ela é chamada de terra roxa, né? Terra vermelha, né? E a nossa aqui é basicamente de granito, né? Então ela é mais arenoso. Isso. Então a diferença basicamente é da formação geológica, tá certo? Mas hoje em dia, é o que eu não estou falando para você, a gente em Marte possivelmente eu acredito que não vai ser cultivado no solo. No solo? Não. Então essa história de áreas férteis próximas a vulcões. Por isso que existe civilizações como Nápoles e outras cidade do México,
várias cidades se estabelecem próximo de vulcões. O processo da qualidade dessa terra também não é por causa de algumas coisas que são abastecidas pelos vulcões dentro do solo? Sim. Os solos vulcânicos a gente conhece basicamente pelo alto índice de enxofre no solo. Que é uma característica do terreno marciano, exato, né? Que é um dos elementos essenciais para as plantas. Mas isso não quer dizer que esse solo tenha que ser o único solo para você cultivar. Tanto é que nós temos, por exemplo, solos em pleno deserto, né, de Israel, o pessoal produzindo em areia pura. Okay? Então, essa ideia de que as terras vulcânicas vão ser essencial para o cultivo das plantas, né, isso não é verdade. Hoje você tem tudo isso em soluções, em pílulas, que você dissolve e você vai conseguir cultivar as suas plantas sem a necessidade daquele solo vulcânico. Você está entendendo? Por quê? Porque pode realmente ter um alto índice de enxofre naquele solo marciano, mas pode ter concentrações altíssimas de, por exemplo, elementos tóxicos como são alumínio, entendeu? Altos índices de manganês e outros elementos que a gente não sabe. Né? Você falou uma coisa que me deixou muito curioso, eu acho que o pessoal deve estar curioso, que deve estar todo mundo perguntando e obviamente eu vou retomar essa questão. Você falou que dá para substituir a terra por isopor. Isopor é biodegradável? Isopor tanto não é... Você viu a cutucada que eu dei, né? Leva tanto tempo para ela se degradar, mas ela pode ser utilizada como parte do material que sustenta as plantas. Né? Na verdade, qual é o papel do substrato? Né? O papel do substrato é principalmente manter a planta na sua posição normal, ou seja, ela tem a função de dar sustentabilidade. É um alicerce, tipo assim. Exato. Agora, não é só isso, ela tem que dar porosidade, uma coisa que todo mundo esquece, né? É que as raízes, a grande maioria das raízes de praticamente quase todas as espécies vegetais do planeta respira como eu, como você, como todo mundo. Tá? Então, se esse substrato tiver na forma de tijolo, muito pouca porosidade, as plantas não vão para frente. E o isopor dá exatamente isso. E uma das formas da gente reciclar o isopor, que é um material que vai ficar no lixão por muitos e muitos anos, é exatamente isso. O isopor pode ser utilizado, não é tóxico, não vai causar nenhum tipo de problema, tá? Como é o caso. Mas o quanto ele substitui em termos de volumetria da terra? Por exemplo, você falou um dia para mim, uma conversa que eu tive com ele, dos jarros de papelão, sim, que já são biodegradáveis. Sim. Certo? Como é que funcionaria esse jarro de papelão com o isopor e o que economizaria de terra, por exemplo, se eu quisesse trazer esse cultivo para dentro do meu apartamento? Bom, vamos lá. Então, vamos terminar só a parte... Porque eu tô tentando fechar Marte lá, eu já tô morando em Marte, no meu apartamento. No caso do isopor, né, ela, na verdade, você sabe muito bem que ela, por uma extrusora, ela pode ser produzida em grande quantidade em qualquer lugar no mundo, nosso planeta Terra. Agora, se lá em Marte isso vai ser possível, a gente ainda não sabe. Porque qual é a matéria-prima do isopor? Petróleo, né? Petróleo, né? Petróleo. Então, não sabemos se isso aí vai ser disponível lá. Agora, todo material vai ser transportado e vai ser protegido pelo isopor. Então eles vão ter esse material à disposição e isso aí, picado, você poderia utilizar como parte desse substrato, ok? Do papelão em si, né, e outra, né, isopor, ela pode durar 200, 300 anos, né, naquele sistema de cultivo. O caso do papelão, ela já é biodegradável, então ela com um certo tempo ela vai desaparecer. Tá, mas quando eu rego a planta ali, eu não sacrifico o papelão? Sim, ela vai se degradando. Então ela vai ter um tempo de vida útil. O jarrinho de papelão. Então o certo seria a gente ter o vaso de isopor
e o substrato com pedaço de papelão. Você está entendendo? Vaso Então, de isopor com substrato de... Isso. Existe já esses dois tipos de material, tá? O vaso de papelão, mas ele já sabe, todo mundo já sabe que isso, uma hora o papelão vai desaparecer. Então, ela é utilizado somente para a produção de mudas, que a gente chama de plugs. Quando a muda fica enraizada no vasinho de papelão, ela é Aí você faz a migração, que é o transplante. Transplanta-se com papelão no outro vaso maior e com o tempo esse papelão vai desaparecer, vai se degradar. Ele se degrada ali no mesmo, junto com... Exatamente. Então, assim, a gente está saindo um pouco do nosso papo inicial, mas todo esse sistema é interessantíssimo para a gente conseguir principalmente a reciclagem de todo esse material, você está entendendo? Então, bacana, né, esse papo, né? Agora em Marte eu não sei como é que vai ser. Eu estou pensando como otimizar o peso, né? Quando eu estou falando do papelão, do isopor, é o peso necessário para transporte dentro de uma espaçonave. O que você vai levar para lá, que tem que pensar no peso, né? Eu acredito, Paulo, que vai ter que ser algum material daquele local, né? Como eu falo aqui no Brasil, o nosso país é muito grande, existem substratos à base de casca de arroz, lá no sul, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tá? E aqui, por exemplo, no Pará, a gente já trabalha com casca de arroz, com o caroço do açaí, que é uma coisa totalmente regional. E aqui, por exemplo, no Ceará, nós temos utilizado muito a fibra de coco, que é também um residual. Mas como substrato. Como substrato. Então, lá em Marte, deve ser alguma coisa, algum material deles, né? Lógico que não vai ter matéria orgânica suficiente, mas algum matéria, algum material mineral. Boa, suficiente, você já achou vida lá. Mas um material mineral que possa ser utilizado. Por exemplo, eu acredito que possa ser o quartzo, né? que é areia. Que é areia, né? Que é areia, entendeu? Beleza, então pronto, daqui a pouquinho, vamos finalizar esse bloco aqui agora, daqui a pouquinho, no próximo bloco, vamos falar um pouquinho do lançamento do livro, né? Ok. Tá certo? Aguardo vocês já, próximo bloco. É isso aí, voltando aqui no próximo bloco, depois de uma viagem intergaláctica até Marte. Ó, gente, a gente tá falando dessa brincadeira aí não, mas tem muita pesquisa, tem muito dinheiro em cima dessa pesquisa aí, viu? Eu vi no National Geographic tá falando sobre isso, você vai no History tá falando sobre isso, você vai na Discovery tá falando sobre isso, até na BBC está falando sobre a questão dos investimentos em agronomia interestelar, que é justamente você conseguir cultivar alguma coisa em outro ambiente, em outro ecossistema, né? E agora com a China entrando pesadamente nessa linha de ir para Marte também, agora a coisa vai. Agora no caso da Lua não tem jeito, né? A Lua vai ter que levar alimento, né? Como ela tem um sistema, digamos assim, mais complicado, principalmente com relação à atmosfera, inclusive, eu acho que é um pouco mais complicado. No caso do Marte, seria mais acessível. Então, voltando aqui para a Terra, diga aí, da outra vez você estava para lançar um livro, você estava escrevendo nosso último podcast, agora, pelo que eu estou sabendo, já está para lançar o livro. Como é que está essa situação do próximo livro? Que livro é esse? Fala do quê? Passa para o pessoal aí. Bom, esse livro que nós estamos escrevendo, eu e mais 3 autores, né? Na verdade seria uma edição melhorada do livro de Substrato, esse papo que a gente teve agora há pouco, né? Mais nas condições do mundo nosso aqui, do planeta Terra, né? Então, muita tecnologia se avançou, né, com relação a cultivo fora da Terra, fora do solo. Então, o substrato seria exatamente aonde a planta vai ser cultivada, né? Não no solo. Você está falando de aplicação em agricultura vertical? Também.
Tem que ter essa pesquisa também, ela pode ser beneficiar a agricultura vertical? Sim. Existem, na verdade, o que é mais avançado nesse segmento é a hidroponia. A hidroponia, praticamente, você não necessita do substrato. Mas, em algumas situações em que você não tem, digamos assim, uma quantidade de água disponível... Você está falando de hortifruti, né? Exato, hortifruti. Tá? Você pode utilizar o sistema do substrato, e a gente não chama de hidroponia praticamente dita, né? A gente chama de fertirrigação. Tá? Então, quando a planta recebe a água necessária, essa água já vai com os nutrientes necessários. E eu acredito que esse será o sistema também em Marte. Sim, aí então eu vou aproveitar, Roberto, para falar. Eu estou muito curioso sobre essas pesquisas que vocês estão fazendo de substrato, porque nós estamos passando aí por... Existe uma possibilidade até 2050 a gente chegar a 2 graus, né? De aumento da temperatura. Isso já começa a ficar inviável a cultura em terrenos abertos. Né? Vai complicar algumas culturas, né? Por isso que a preocupação com a fome, né? Culturas em escala. Então existe já uma pesquisa, uma orientação para a agricultura vertical ou a agricultura subterrânea, né? E as pesquisas com relação justamente aos substratos que se adaptam melhor a uma situação de pouca luminosidade artificial e tudo mais. O que você tem a dizer por isso? Esse futuro aí realmente é uma coisa que a gente deveria pensar em termos de agricultura vertical? Ou seja, é uma tendência, isso vai dominar o mundo? Como é que é? Difícil responder essa pergunta, porque... Desculpa, eu estou dizendo assim, se você pegar o teu timeline, desde quando você começou na agronomia até hoje, você percebeu alguma dificuldade, alguma diferença, uma mudança de qualidade dos produtos por consequência do aumento de temperatura? Bom, especificamente na cultura, uma cultura que a gente percebeu é a cultura de rosa, na qual elas estão sentindo, algumas variedades, tá? Estão sentindo, digamos assim, porque a rosa normalmente é planta de sol pleno, sempre foi. Né? Eu cultivei a rosa dos meus 5 anos de idade até meus 18 anos. E nesse período a gente nunca tinha visto isso, e agora a gente está vendo queima, tá, das folhas de rosa, que são plantas, na verdade, de pleno sol. Exatamente. Então, eu já conversei com alguns agrônomos colombianos, né, que é uma das maiores produções de rosas do mundo, e eles estão preocupados com algumas variedades, inclusive essas variedades mais sensíveis estão sendo cultivadas em condições de estufas, né, inclusive com telados, né, para proteção. Eu não tenho conhecimento de outras culturas, mas eu acredito que possa ter alguma coisa nesse sentido. Mas também, Paulo, eu acredito também que existe um outro lado da pesquisa agronômica, que é desenvolvimento de variedades cultivares resistentes a essa situação. Que também é um outro ramo de pesquisa da área de vocês, exato. Né? É conhecido como melhoramento de plantas, melhoramento genético. Mas é genético mesmo? Genético. Tem que ser genético, né? Existe também essas outras formas, né, de recombinação e outras... Na outra entrevista você falou muito disso, da recombinação, não necessariamente a manipulação genética, né? Exato. Esse que eu estou dizendo é o mais tradicional, que é só simplesmente cruzamento entre variedades, espécies, né? Eu acredito que essa ciência, digamos assim, essa área, né, vai ser muito, digamos assim, focada daqui para frente. Eu não acredito que simplesmente de uma hora para outra a gente vai ter toda a agricultura verticalizada. Eu sinceramente não acredito nisso, mesmo porque a gente teria que ter uma produção energética muito grande, porque quando você coloca uma planta em cima da outra, você vai ter o sombreamento das plantas de baixo, e você vai ter que
expor ou você vai ter que iluminar esse ambiente. Ou a gente vai gerar uma inflação alimentícia, né? Pois é. Então, eu acredito... Que vai aumentando o custo da alimentação, aumentando o custo energético, vai aumentar o custo do produto final, automaticamente isso vai ser repassado para o consumidor, né? Eu acredito, por exemplo, Paulo, que essa parte de deficiência alimentar, né, eu acho um pouco exagero. Por quê? Porque eu acredito muito, por exemplo, quando a gente tiver uma quantidade, por exemplo, mínima hídrica, né, satisfatório, o nosso Nordeste vai ser um grande celeiro de alimentos mundial também. Mas aí a gente tem que pensar em dessalinização, né? Exato. Porque senão não daria. Existem todas, inclusive de possíveis elementos tóxicos no ambiente aqui, né? A gente sabe de presença de sódio, mas de outros elementos que possa, porventura... Mas Israel Israel também não sofria desse problema? Principalmente salinização, né? Então, mas eles conseguiram já há vários anos dessalinizando esse ambiente. Hoje são produtores, e não só Israel, né? Já tem vários projetos, inclusive na Arábia Saudita, que já estão produzindo muita coisa lá. Mas esse teu livro aí, voltando para o teu livro aí, porque a gente fez essa puxada. Qual é o teu nome já? Técnicas modernas em substratos. Técnicas modernas em substratos. Ele é um livro específico para quem já é da área ou um leigo pode ler? Como é que funciona? E se for da área, qual é a peculiaridade do livro? Qual é a pesquisa que pode trazer valor para quem for comprar o livro? Não, esse livro está de uma forma bem simples, com muitas fotos. É um e-book, né? Tem que se dizer aqui, não é um livro físico. A gente não teve o isopor, tempo, né? o tempo suficiente para... E a gente só vai... a primeira edição vai ser só na forma de livro digital. Ela está bem de fácil acesso, eu acho que qualquer um pode pegar e ler e entender esse assunto, tá? Porque hoje todo mundo tem uma planta em casa, né? Hoje eu vejo... Mas ele ajuda, por exemplo, eu quero cultivar, ele ajuda a eu entender melhor o que é um substrato, como é que eu posso trabalhar isso dentro de casa. Sim, o livro te possibilita você, sem ser um agrônomo, mas você estudar Sim. mais a questão do cultivo. Essa é a ideia. Eu tenho vários, digamos assim, produtores, né? Inclusive colecionadores, tá? Que me acompanham no meu YouTube, né? E eles estão esperando o lançamento desse livro. E quando é que ele vai ser lançado? Não sei. Mas eu acho que até junho a gente consegue lançar. Até junho vocês... Então vamos ter que fazer um outro podcast aqui com o lançamento desse livro. Exato. Né? Estarei aqui com prazer. É isso aí. Gente, estamos chegando no final, né? Mas eu não poderia deixar de trazer aqui o nosso... Você sempre traz um brinde para sortear aqui pro pessoal. Cultivo Moderno de Orquídeas. Esse é o último livro? Não, esse é o antepenúltimo. O antepenúltimo livro que nós vamos aqui, vamos entregar aqui no Expert Space, aqui Vila Dom Luiz 945, para a primeira pessoa que mandar um e-mail aqui, que vai estar aqui embaixo, o seu e-mail, né, Takane? Exato. Ele vai receber o e-mail, a primeira pessoa que mandar o e-mail agora, fala, eu quero o livro Cultivo Moderno de Orquídeas. Por orquídea dá grana, hein, cara? Se eu ler aqui, eu posso cultivar uma orquídea? Se eu ler esse livro aqui? E como é que está sendo? Como é que é o mercado? Qual é o preço mínimo de uma orquídea, o preço máximo? Esse a gente tem que fazer um outro podcast. Mas orquídea é um negócio bacana. Se eu fosse você, eu comprei. Esse aqui tá à venda, né? Sim. Isso aqui também tá no Amazon. Essa tá